7.9 9 FM. Jornalismo 9 FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro e começa agora o Manhã de Notícias. Um bom dia para você, ouvinte da 9 FM, que nos acompanha hoje pela Rádio 87.9, pelo Facebook 9 FM SV e pelo YouTube NovaCast. Eu sou Raquel Lobato e a partir de agora você acompanha os principais fatos da nossa região. Um bom dia para o nosso técnico de áudio, Samuel Neres. E hoje, no segundo bloco, nós teremos uma convidada especial, a Márcia Carfer, do Instituto Pertencer Carfer. Então, vamos saber agora como fica o tempo na nossa região. Tempo e temperatura. Tempo de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, a mínima é de 20 graus, a máxima é de 33 graus. Essa previsão é do Clima Tempo. 9 FM, serviço. Nesse momento, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. Tempo de espera do lado de Santos é de 30 minutos. Tempo de espera do lado de Guarujá é de 30 minutos. Essas informações são do Departamento Hidroviário, site dh.sp.gov.br. Vamos lá para os destaques dessa quinta-feira. A Polícia Civil encontrou Yasmin Gomes, de 13 anos, em São Vicente. A jovem desapareceu na última quinta-feira, dia 20, em Praia Grande, após deixar uma carta de despedida para a mãe que reclamava sobre não aguentar mais o pai. E segundo a corporação, a adolescente foi encontrada por agentes da Delegacia de Investigação Geral de Praia Grande na terça-feira, dia 25, por volta das 21 horas, em uma praça no bairro da Vila Valência, em São Vicente. A mãe da adolescente, Amanda Gomes, celebrou o reencontro com a filha, diz que ela está bem e que agora está mais segura. E segundo a mulher, até então, o único contato da família com a jovem aconteceu no domingo, dia 23, por meio das redes sociais, quando a adolescente se revelou não estar bem, apesar de não informar sua localização. A Amanda acrescentou que a filha já foi diagnosticada com depressão e chegou a ser internada em uma ala de psiquiatria em uma unidade de saúde do litoral paulista. A jovem, ainda de acordo com a mãe, recebe acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial de Praia Grande. Essas informações são do G1. E a Prefeitura de Santos confirmou na terça-feira, dia 25, que realizará o tradicional show pirotécnico no Réveillon 2023. A queima de fogos acontecerá em vários pontos da Orla de Santos. E segundo a administração municipal, a expectativa é de ter presença de 1 milhão de pessoas para a festa da virada. Ainda de acordo com a Prefeitura, os preparativos técnicos estão em andamento há alguns meses, visando a realização do Réveillon. A programação será anunciada nas próximas semanas. Para que o Réveillon seja realizado, a Prefeitura de Santos publicou no Diário Oficial da terça-feira, dia 25, o chamamento para as empresas interessadas em oferecer apoio ao evento. Os interessados deverão preencher e encaminhar uma proposta de apoio exclusivamente no endereço eletrônico evento@santos.sp.gov.br do dia 25 de outubro até às 17 horas do dia 8 de novembro. Você pode achar essas informações também na fonte do G1. E um homem ainda não identificado foi encontrado morto com marcas de tiro no crânio e na mandíbula na noite de terça-feira, dia 25, em Praia Grande. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil investiga o caso. O crime ocorreu por volta das 18 horas no bairro Solemar 2. E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel, SAMU, foram acionados. A equipe de ambulância constatou a morte do homem no local. Ainda não há informações sobre como ocorreu a morte da vítima, somente que foi vítima de tiros
E uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais da cidade também compareceu ao local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram solicitados exames de perícia ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil e foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande. Essas informações são do G1. E o motorista de caminhão de 49 anos que atropelou uma jovem ciclista de 20 anos no Guarujá prestou depoimento à Polícia Civil. Ele contou que só percebeu que atingiu a vítima após sentir o volante balançar. E o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, constatou o óbito no local. Maria Eduarda Betim, de 20 anos, foi atropelada pelo caminhão por volta das 14h25 de terça-feira, dia 25, no bairro Jardim Primavera. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar ao local indicado, encontraram a vítima ferida. A mulher teve a morte confirmada pela equipe do SAMU. E o motorista de caminhão, o homem de 49 anos, relatou que trafegava pela via quando viu dois ciclistas entrando na mesma rua. O homem disse que só percebeu que atingiu a vítima após sentir o volante balançar e parou para poder prestar socorro à mulher. O marido da jovem, também de 20 anos, disse aos policiais que eles estavam tentando desviar as motocicletas estacionadas quando a esposa bateu o guidão no caminhão e foi parar debaixo do veículo. E ainda, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal, IML, e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor na Delegacia do Guarujá e é investigado pela Polícia Civil. O caminhoneiro foi liberado pela polícia para poder responder em liberdade pelo crime após prestar o depoimento. Essas informações são do G1. E eleito senador pelo estado do Paraná, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, da União, afirmou em entrevista à Jovem Pan News, na quarta-feira, dia 26, que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seria uma mensagem de que o crime compensa. O senador Moro, na questão, colocou, na minha opinião, é inaceitável a volta do Lula e é claro que ele tem que ser derrotado por meios democráticos, porque, no fundo, é uma mensagem ao país de que o crime compensa. Ele colocou dessa forma. Sérgio Moro é aliado do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e do presidente Jair Bolsonaro. Moro disse que terá um mandato independente do Senado, mas destacou a necessidade de escolher um lado do segundo turno. Para Moro, o fato de Lula poder concorrer à presidência é um símbolo máximo da impunidade no Brasil. Essas informações são do R7. E o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicano, tem 56% dos votos válidos contra 44% de Fernando Haddad, do PT, na disputa pelo governo de São Paulo. Os dados são da pesquisa Instituto Real Time Big Data, que entrevistou 1.200 pessoas nos dias 24 e 25 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi recomendada pela Record TV, que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o número de São Paulo. Essas informações são do R7. E o setor produtivo recebeu bem a decisão do Comitê de Política Monetária, Copom, de manter a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. Entidades, no entanto, pediram que o Banco Central comece a reduzir a taxa assim que a inflação se mostrar contida. Para a Confederação Nacional da Indústria, os juros altos continuam necessários para segurar a inflação atual e manter sob controle as expectativas para os preços em 2022 e 2023. A entidade também destacou que o Brasil tem um dos maiores juros reais acima da inflação no mundo e defendeu o equilíbrio dos gastos públicos para que os juros comecem a cair mais rapidamente. Os juros em nível mais baixo deixam de representar entrave tão intenso ao consumo, aos investimentos, e assim permitem melhor desenvolvimento da economia. E, além disso, não comprometem o processo de combate à inflação. Para permitir um início mais rápido e uma queda mais intensa da taxa de juros, é importante o controle dos gastos públicos e compromisso com equilíbrio fiscal, afirmou em nota o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Essas informações são da Agência Brasil.
E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, negou dia 26 o pedido da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro para investigar supostas irregularidades na veiculação de programas eleitorais em emissoras de rádio. Dia 25, a campanha apresentou ao TSE uma auditoria realizada por empresas terceirizadas, concluindo que as rádios não estariam veiculando programas do candidato Jair Bolsonaro no horário eleitoral gratuito no rádio. Segundo a campanha, cerca de 154 mil inserções não foram veiculadas no segundo turno. E na decisão do ministro Moraes, disse que há erros e inconsistências nos dados apresentados na campanha. Não estavam em dúvida de que os autores que deveriam ter realizado a sua atribuição de fiscalizar as inserções de rádio e televisão de sua campanha, apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno, no pleito, sem base documental crível, ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova e manifesta afronta a Lei 9.504 de 1997. Segundo as quais reclamações e representações relativas ao seu descumprimento devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, afirmou o ministro Barroso. Na decisão, o presidente do TSE ainda determinou que o Ministério Público Eleitoral apure o possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana, além da apuração do suposto uso de recursos do fundo eleitoral para financiar a auditoria. Essas informações são do G1. Bem, meu comentário aqui sobre essa notícia, deixo claro que é o meu comentário, não é o da rádio. Com certeza, o ministro Barroso tem o seu lado na história, né? Então, ele deveria ser neutro quanto à questão de Brasil, defender o país, entender e defender os ideais do nosso país, mas, infelizmente, ele tem um lado. Ele, com certeza, está jogando para o lado da esquerda, e eu acho interessantíssimo como ele acata indicações e falas do ex-presidente até então, que é um ex-presidiário, mas quando o atual presidente coloca apenas uma coisa simples, e isso me chama atenção, isso me faz acabar escolhendo o lado que hoje governa o Brasil, porque ele está mostrando aqui, ele está colocando aqui o que está acontecendo com provas documentais, e mesmo assim o ministro Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, ele entende que não é suficiente, que não tem problema se não está veiculando as inserções, as propagandas do presidente Jair Bolsonaro. Não tem problema, vocês não apresentaram provas boas, cabíveis. Eu julgo que as suas provas não são boas. Então, eu acho isso muito interessante, porque é uma coisa tão simples de ser verificada, é uma coisa tão simples para se solucionar, mas já como ele deixa dessa forma e ainda coloca que, se for o caso, ele pode, o atual presidente pode ser até acusado de tumultuar as eleições. Gente, isso é um absurdo. Eu fico pensando aqui, não estou acreditando que isso está acontecendo. Esse senhor deveria defender o Brasil e não tomar um lado do partido, e um lado ruim, na verdade, ainda. Bem, nós vamos agora para o nosso intervalo, e no segundo bloco nós vamos chamar a nossa convidada, a Márcia Karfer, para conversar um pouquinho mais conosco e falar sobre o Instituto Pertencer Karfer. Você continue aí conosco no Manhã de Notícias. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Nova FM 87.9. Baixe agora mesmo o aplicativo da Nova FM no seu celular. Entre na loja virtual e digite Igreja Peniel. Pronto! Acesse as notícias, aos cultos ao vivo e ouça a rádio de qualquer lugar do mundo. É você ainda mais conectado com Deus. Nova FM. Apoio. Procurando um colégio que trabalha com princípios cristãos?
O Colégio Lobato é o lugar certo. Da educação infantil ao ensino fundamental 2, trabalhando de forma socioconstrutivista e formando líderes há mais de 10 anos. Estamos expandindo. E em 2023 teremos uma nova unidade em Praia Grande. Para mais informações pelo WhatsApp 13 988 58 16 17 ou pelo 3469 2843. Colégio Lobato, formando líderes. Vai construir, reformar ou dar aquela ajeitadinha na sua casa? Então você precisa conhecer o Bazar Joia. Lá você encontra tudo em materiais para construção: areia, pedra, cimento, tubulações, tintas, ferramentas e muito mais. Rua Costa Rego, número 59, na Vila São Jorge, em São Vicente. Ou faça seu pedido pelo telefone 3561-8188 ou pelo WhatsApp 991-390303. Bazar Joia, desde 2004 servindo você. Instituto Projeto Neymar Júnior, inaugurado em dezembro de 2014, atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com iniciativa privada. As diversas atividades pedagógicas, esportivas, culturais e de saúde preventiva acontecem em um complexo de 8.400 metros quadrados, em área cedida pela Prefeitura da cidade. Instituto Projeto Neymar Júnior. Mais informações, acesse www.institutoneymarjr.org.br ou ligue 13 3476 1111. Recanto Peniel, um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça sua reserva. Você sintoniza ZYU 752 9 FM, transmitindo em 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Bom dia, nesse momento 8h18, nós estamos voltando com o Manhã de Notícias e nós estamos aqui com a Márcia Karfer. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Na verdade, muito obrigada pelo convite através da mediação, né, com o meu amigo Marcos Cola. Quando ele falou ontem, eu falei assim, tô dentro, né, e tô dentro, eu fiz uns remanejamentos e embora a gente não saiba o porquê das coisas, eu sei que tudo que chega para mim através de algo que no momento eu sinto alegria é de Deus. Então eu falei, vai, senti alegre, eu falei, deixa eu remanejar e eu preciso estar lá, né? De repente é através de mim, da minha vida, que as pessoas que, né, estão ouvindo assim vão se esperançar. Com certeza. Assim. Com certeza. Você tem uma trajetória muito... Aliás, você tem um projeto muito bonito. Eu ali fiquei assistindo, né? Todos os videozinhos. Na verdade, é uma trajetória de muita coragem, né? E de muita perseverança. Então, eu queria saber, mais ou menos... Como que foi sua trajetória? Seu currículo é extenso, não posso ler todo aqui. Não fala não. Os interessados vão lá no LinkedIn, extenso. Eu vou em algum lugar e jogam Márcia Karfer, né? Joguem Márcia Karfer no Google, o que vocês acham? Você falou assim, de coragem e de persistência, perseverança.
Mas na verdade, eu comecei com medo. Ah, tenho certeza. Eu comecei com certeza. medo. Esse processo novo, assim, eu comecei com medo. E com medo. Depois eu fiz uma análise dele, perguntando muito, né, a Deus sobre a direção, como eu tinha que fazer, de que forma eu deveria fazer. E Deus colocou muito no meu coração que eu tinha que ser eu. Né? Então, eu sempre fui muito intensa nas minhas coisas, eu sempre fui muito verdadeira em tudo que eu faço, muito dedicada. Então, eu tinha princípios básicos que estão em mim, que me nortearam a fazer o que eu precisava de verdade fazer. Mas eu comecei com medo. E aí eu ficava assim, você começou com medo, eu comecei com medo. E aí, quando a gente começa com medo se olhando, a gente esquece quem a gente é de verdade, né? E aí, com medo, eu falei assim, ai, Senhor, como é que vai ser, né? E Deus me fez olhar. Então, fez com que eu olhasse para mim como se Ele me olhasse. E foi assim que eu comecei. Com medo, mas com coragem. É isso E aí. foi assim. Tá vendo? E tá aí. E como é que você começou? Como é que foi sua trajetória? Então, na verdade, assim, vai fazer 12 anos que eu estou, né, como professora. Então, há 12 anos atrás, eu trabalhava na MSC, na parte de transatlânticos. E na saída de um check-out de um cliente, de um passageiro, né? Esse menino era deficiente auditivo, a minha irmã mais velha é deficiente auditiva, e precisava de alguém para fazer a interpretação dele, né? Eu me prontifiquei aí, fiz lá a interpretação dele, e quando esse senhor estava indo embora, ele falou assim... Você não tem interesse de trabalhar no Senai? Eu vou falar os nomes. Eu falei sim, assim, fica à vontade. eu falei, não. Só que já era no meu coração que eu estava naquele lugar, mas aquele lugar não era meu. Então, eu já comecei assim. Então, eu sabia que eu estava lá, mas que aquele lugar não era meu. Quando esse senhor falou isso, eu escutei uma voz. Eu falo assim para os alunos, às vezes a gente ouve vozes, mas tem vozes que elas são muito intensas e elas são com a gente. E a gente sabe quando é com a gente, né? É aquela certeza, né? A certeza. E quando ele falou isso, ele falou assim, você não quer fazer um teste? Eu estou precisando de uma professora intérprete de Libras. E aí eu falei, eu? Aí ele, Bem, eu sei que eu cheguei no Senai nesse dia para fazer o teste. E aí eu ainda me coloquei na condição da pequenez, né? Eu falei pro Senai daquele jeito, eu falei assim, nossa, mas... eu aqui é tudo grande, aqui só tem gente, sei lá, eu me colocando numa condição pequena. E aí, de novo, eu ouvi a voz, né? Por que você se vê pequena? Né? Por que você se vê pequena? É seu, entra. E o dia que eu entrei no Senai, que eu coloquei o meu pé, você falou que é pedagoga. Eu falei, o dia que eu entrei no Senai... eu esqueci de verdade quem eu era, né? Eu esqueci as minhas vontades e eu passei a fazer e ser exatamente aquilo que Deus me colocou para ser. Então, quando eu entrei no Senai, eu sabia que, a partir daquele dia, eu ia, através da minha vida, mudar a vida de outras pessoas. Eu tinha eu entrei com essa certeza. Que legal. Então, agora em janeiro vai fazer 12 anos, né? Que a minha história, eu falo, é que nem eu nascer de novo, né? Eu nasci de novo quando eu entrei para a educação. Que lindo. E são 12 anos de muita felicidade, muita alegria. Se eu tivesse que escolher alguma coisa, o que você quer ser? Né? Eu queria ser professora, de novo. Todo dia. Eu acho que eu acordo pensando, eu quero ser professora. E você aí você largou a MSC e ficou só eu pedi minhas contas, né? Eu, na verdade, quando eu entrei, ele falou assim, para começar tal dia. Eu falei, mas... E de novo, eu falei, cara, eu vou. Eu entrei com tanta certeza que eu tirei a pequenez e eu falei, não, aqui é uma nova história, né?
é uma nova história. E aí eu entrei com medo de novo, eu entrei com medo. E aí eu fiquei com a coragem e me enchi de coragem toda vez. E ao longo dos 12 anos, a gente vai se enchendo de coragem todo dia, né? Mas eu sabia que, a partir daquele dia, seria uma história, que não era só a minha história. Olha que legal que eu vou falar agora. Seria uma história que não seria só a minha história, porque eu não ia ser a única transformada, né? Eu não ia ser a única que ia ser feliz com aquilo que eu ia fazer. Aquilo que eu ia fazer precisaria de verdade tocar pessoas, precisaria de verdade transformar a gente, né? E eu sabia que eu não estava ali só para transmitir. Eu vou qualificar para o mercado de trabalho. Era mais do que isso, porque a quem é meu aluno que está ouvindo isso agora, quem são as mães que estão me ouvindo agora, eu sempre fui muito mais do que eu, né? E eu senti que naquele momento, já que era uma nova história, aquele monte de coisa, as pessoas tinham prazer em dar a minha companhia, em estar comigo. E era muito fácil para mim transmitir aquilo que eu tinha para fazer e cumprir de verdade aquilo que eu tinha para fazer. Mas tudo ia muito além. Não sei se você entende. Legal, eu entendo. Ia tudo muito além, porque não vinha uma pessoa, não era colocada assim alguém na minha vida só para ter uma profissão. Essa pessoa, ela tinha uma história e as pessoas, elas tinham a liberdade, elas sentiam a confiança de falar as coisas para mim, né? Então, já na primeira turma, eu peguei gente que foi transformada através de uma palavra, gente que não desistiu porque eu não desisti dela, gente que não desistiu porque eu já via vários históricos de desistência, de pessoas que desistiram delas. E eu falei, não, elas estão no meu caminho. E eu vi uma palavra, né? E essa palavra falava exatamente isso, que eu seria responsável pelas pessoas que seriam colocadas na minha vida. E do jeito que elas entravam, elas não podiam sair. Então, eu já tinha isso. E aí eu pensava, será que é só a parte técnica? Não. E não, quando eu comecei a ser eu precisava existir a professora, mas precisava existir algo além, porque as pessoas chegavam até a minha pessoa sedentas, carentes de outra coisa, né? Então, elas queriam ser fortalecidas, elas queriam ser encorajadas, elas queriam algo além. E aí eu falei, como é que eu vou achar tudo isso? Em mim. E aí eu falava, gente, mas não sou eu e não é em mim, é através de mim. Então, eu sempre busquei trabalhar o meu espírito, sempre, porque eu pensava assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Não sou nada. Né? Então, mas as pessoas, elas precisavam ver através de mim alguma coisa ou encontrar aquilo que elas procuravam, além da educação. E as pessoas com quem você trabalhava, todas elas já eram com algum tipo de deficiência? Elas já apresentavam algum tipo de deficiência? Se a gente for falar hoje de deficiência, quem é o deficiente? Tem muita gente deficiente, olha. Se a gente for falar hoje da deficiência... Quem é hoje o deficiente? Sabe por quê? Hoje eu trabalho com pessoas que elas possuem uma limitação. Isso. Tá bem? É isso mesmo. E aí eu cresci com a minha irmã é deficiente auditiva, minha irmã não nasceu, ela ficou, né? E aí ela perdeu a audição com 1 ano e 8 meses por conta do sarampo. E minha mãe me obrigava. A Paula só vai se você for. Mas eu não quero. Eu ficava, não. Mas por quê? Por que eu? Por que eu? Mas foi através da vida da minha irmã e por eu ter acompanhado ela em todo o processo do desenvolvimento dela, que Deus mudou minha história. Com certeza. Através disso. Acredito. Então, algo que eu nem valorizava, e eu estou sendo muito sincera aqui, hein? Que eu não valorizava. Falar Libras. Fazer leitura labial. Eu não valorizava isso. Eu tinha minha irmã, que era minha irmã. E dentro da educação... eu não tinha, nunca chegou pessoas com deficiência. É isso que eu quero dizer. Em poucas unidades, o Senai, uma vez, chegou um menino Asperger. Em uma escola ou outra, o Senac, eu via um TDAH, né, que é o déficit de atenção, hiperatividade. E aí, na ETEC,
que foi na ETEC de Santos, eu nunca esqueço. No ano de 2019, eu entrei na sala e tinha um deficiente visual. Sentado na minha frente. É um desafio. Assim, na frente, frente ao mesmo professor. Aí eu olhava para ele assim, eu falava assim, Senhor, vai além. Vai além, eu precisava enxergar além. Porque eu pensava assim, olha o que veio na minha mente quando eu olhei para o Wellington. Olhei para ele, deficiente visual, sorridente, porque ele vivia sorrindo. E aí, ele sentado na minha frente, porque a cadeira dele era na minha frente. Deus me fez isso, colocou isso no meu coração. Ele chegou. E quem não chega? E quantos não chegam? É verdade, né? sim. Isso foi em 2019. Aí veio a pandemia, né? E a pandemia me fez pensar, assim, me isolar. Não sei se eu posso falar assim, mas como Elias na caverna. Me isolei e isso ficou. Eu falei, não, eu tenho que criar alguma coisa. E aí fui atrás das pessoas certas, né? Então, assim, das pessoas certas mesmo. Então, fui atrás das pessoas certas e eu ficava assim, não, se for da minha mente, vai dar errado. Mas se for algo que é além de mim, vai dar certo. E aí deu certo. Que legal. E aí deu certo. Fiz lá, escrevi lá um projetinho. Falei, eu preciso abrir uma empresa para certificar essas pessoas. O que você precisa? Bem, o que eu preciso eu já tenho. Então, eu tenho uma formação extensa. Os interessados vão buscar isso. Nunca comprei diploma, né? Eu sempre estudei. E aí, criei um projeto dentro da empresa chamado Preparatório Intensivo de Inserção ao Mercado de Trabalho. Eu fui atrás de um doido. Eu não posso fazer sozinho, eu tenho que ter uma testemunha do meu lado para viver isso comigo. Aí fui atrás do professor Alexandre Neuburg, que está me ouvindo, tenho certeza absoluta. E eu falei, professor, é isso, já te coloquei. Olha como eu sou doida. Eu faço as coisas e eu já coloco o nome das pessoas. Tu vai acreditar no que eu vou dizer. Eu escrevo vendo as coisas. Eu acredito, imaginando tudo eu escrevo vendo as coisas. E depois que terminei. Aí eu penso, mas como é que isso vai acontecer? Aí o meu eu volta. Só doida, como é que isso tudo vai acontecer? Eu não sei. Eu escrevo pela fé, essa que é a palavra. Eu escrevo pela fé, eu olho pela fé, eu vivo pela fé, eu acredito pela fé. Tudo em mim precisa ser além de mim. Porque se a gente se olha, a gente não sai de onde a gente está. Porque a gente começa a olhar a situação ao redor, as não circunstâncias. Eu falei, gente, não, eu tenho que olhar além. E aí escrevi, resumindo, deu certo. O Alexandre veio, vieram outras pessoas também. Algumas vieram e saíram. E aí eu acredito muito que quem veio e não ficou, de verdade, não era para ficar, né? Eu acredito que quem é de verdade fica com a gente até o fim. Isso é fato, né? Então, assim, quem nos acompanha e fica com a gente até o fim, é de verdade. Sabe que eu estava ouvi uns dias um pastor falando sobre o incêndio, né, no World Trade Center, e aí ele falava exatamente isso, das pessoas que são as primeiras a chegar e as últimas a saírem. E aí ele me fez lembrar, na palavra dele, que em todo o processo da minha vida, sempre entraram pessoas que entraram, era o oba-oba, tal, iam embora. Mas quem é de verdade fica com a gente no início de todos os projetos da nossa vida e vai permanecer, e é o último a sair, é Deus. Só Ele. Então, veio essa palavra esses dias, e aí eu fiquei pensando... Eu não tenho que me lamentar por quem saiu. E isso é o que eu estou falando agora para os ouvintes, né? A gente não precisa se lamentar, né? Se desmotivar, por quem foi embora, ou por quem não ficou, por quem... Isso entra também. Eu perdi meu pai, a pessoa que eu amava, minha avózinha, que vai fazer 1 ano que ela faleceu, eu perdi 2 filhas. E aí a gente pensa assim, a quem foi embora, né? Foi. É simples assim, foi. A gente precisa viver para quem está aqui, né? Hoje eu vivo para quem está aqui. É verdade.
Não sei se eu tô sendo muito bruta em falar isso, Não, mas assim, é uma verdade. lembro, choro. Quando bate a saudade, eu choro, revivo, lembro, mas passou. Hoje eu preciso estar focada, concentrada em quem está aqui, em quem vai chegar. Eu não sei se eu estou errada falando isso, mas... Não, é verdade, em quem Márcia. está aqui e em quem vai chegar. Eu até quero colocar assim, uma explicação melhor, porque eu até falei deficiente, posso até ser grosseira, né? Tá sendo grosseira no que eu falei. Mas eu não tenho um pensamento... com deficiência. Isso eu não tenho esse pensamento, assim, grosseiro, ou então mal de falar, né? A pessoa com uma necessidade especial. Mas, na verdade, eu entendo, assim, que ela sempre precisa, a pessoa que tem uma necessidade especial, ela tem uma necessidade de, às vezes, de ter alguém, sim, né, na verdade, que represente ela. Porque você imagina que para nós, já, assim, que muitas vezes não temos uma necessidade tão especial assim, porque todos nós temos uma necessidade especial, mas não tão especial. Para nós já é difícil a vida. Para nós já é difícil caminhar e conseguir as coisas, conquistar. Então, alguém que precisa de outro alguém... Sim. É mais dificultoso. E muitas vezes ela desiste no meio do caminho quando esse representante dela não representa ela bem. Sim. E quando não se identifica, e quando não faz o trabalho direito, na verdade, porque a gente fala trabalho, mas é um trabalho de amor, sim, de reconhecimento, né? Então, porque eu fico pensando, as pessoas hoje fazem tudo por dinheiro, por um título, por reconhecimento. E quando você faz por amor... Você faz simplesmente porque você quer que aquela pessoa se dê bem, porque você quer que aquela pessoa suba o degrau, você quer que aquela pessoa vá à frente. Então, você faz isso por amor, sem reconhecimento, simplesmente porque existe alguma coisa dentro de mim que é o amor realmente, né? E que me impulsiona a isso. Então, isso é muito importante, né? Então, eu me faço refletir até diante de tudo que você estava falando e tudo que você fez, me faço refletir nisso. Fico pensando quem eu poderia estar ajudando que eu não estou ajudando. Quantas pessoas estão aqui em São Vicente, que eu falo São Vicente, não falo nem no mundo, falo São Vicente porque nós moramos aqui, que precisam dessa conexão, dessa representação. Nós podemos dar essa representação e nós estamos tão fechadinhos dentro do nosso próprio olhar, né? Sim. Então, eu não sei quantos adolescentes já passaram pelo Instituto aí nas tuas mãos. Quantos foram? Eu não conto mais, assim, não conto. Eu preciso quantificar, porque por conta da Carfer, eu tive que criar essa empresa, criei ela. A Carfer é uma empresa de treinamentos, desenvolvimento humano, e aí eu abri uma vertente no desenvolvimento humano específico para avaliação e intervenção neuropsicopedagógica. Então, eu atuo dentro da minha vida, aquela vida que eu tenho que dividir. Eu estou como professora na ETEC de Santos, né, no Escolástica Rosa. Estou como professora na ETEC doutora Ruth Cardoso, né, na classe descentralizada. Estou como professora na Escola Técnica Circuito. E aí, tirando as três, eu tomo conta da minha própria... Eu sou a minha própria tudo. Eu falo assim, gente, eu sou tudo. Deus. Eu sou o financeiro, sou a secretária, eu sou tudo dentro da Carfer. E aí eu tenho uma equipe de amigos, né? Dentro da Carfer, que eles atuam como voluntários. Esses voluntários são profissionais qualificados, né? Então, eu tenho professores aí, parceiros meus do Senai, do Senac. Então, professores de educação inclusiva, que é o caso da professora Débora. E... resumindo, dentro da Carfer, eu criei um projeto, e aí esse projeto, ele é esse preparatório intensivo de inserção ao mercado de trabalho para deficientes, então para jovens com deficiência. E aí esses jovens com deficiência, a gente começou com 15, 12 alunos só, e aí fui atrás da Casa Esperança Cubatão, lá a gente formou 16 alunos, muito lindo, depois vocês busquem isso na internet, né? No YouTube também tem o deles. E a partir desses 16 jovens com múltiplas deficiências, eu inscrevi o projeto em alguns editais. Então, o primeiro reconhecimento público regional aqui foi o da TV Tribuna, né, o Comunidade em Ação do ano passado, em que a gente foi classificado na categoria Educação Inclusiva.
educação inclusiva, que é a minha vertente, né? E através da tribuna vieram outros reconhecimentos, que foi aí o prêmio da USP, né, de educação, em que eu abordei a parte de projetos de vida. Projetos de vida inclusivo. Gente, é nítido que a gente precisa perguntar a quem é ela a pessoa. Não sou eu que defino para ela quais são os sonhos dela. Quando você chega num autista, quando você chega num DA, não deficiente auditivo e tal, você precisa perguntar, ele já é um adolescente. Ele sonha igual os outros, porque eu dou aula para adolescentes nas ETECs. Sim. Ele sonha, ele tem projeto de vida, ele quer viajar, ele quer namorar, ele quer ir ao cinema sozinho, quer ir à praia, ele quer tudo. Ele é o mesmo adolescente, com uma diferença. Ele tem um laudo que atesta que ele tem uma limitação, mas não atesta que ele tem limite de sonho. Ele quer sonhar, ele quer viver, ele quer trabalhar. Eles querem trabalhar, ganhar o próprio dinheirinho. E aí, quando você fala assim no projeto de vida, tá, mas o que você vai fazer com o primeiro salário? Eu vou comprar uma pizza para dividir. O sonho dele é... coisas básicas. Mas é com quem? Olha o que eu vou falar agora. O sonho deles é o sonho que eu iniciei. Quando o primeiro salário, eles não falam que vão comprar roupa para eles. Eles falam assim, o meu primeiro salário, não, eu vou ajudar minha mãe. O meu primeiro salário, não, eu vou comprar isso. E aí eles trazem a figura mãe, por quê? Porque o processo, desculpa te dizer isso, mas essa é a verdade, e as mães que estão me ouvindo sabem o que eu vou dizer. Quando você descobre que você tem... Então, a gente pensa assim, né? Eu vou ter um filho, aí você pensa muito numa gravidez, tal, que ele vai ter saúde. Mas e quando ele vem diferente? Que foi o caso também da minha irmã. Quando ele vem diferente, aí eu falo assim para a mãezinha quando ela vai para o consultório. Mãe, é um processo que a gente vai começar hoje. É um dia de cada vez. E é para sempre. Olha como isso choca, porque... E eu tento usar as palavras. Eu falei, Senhor, como é que eu faço para usar as palavras certas com essas mães? Primeiro, usa amor. Você falou, né? O amor. E aí é o jeito como eu falo isso para meus alunos. Naquela hora, é claro que eu tenho que dar atenção para a criança, né? Que hoje eu atendo as crianças de 2 a 12 anos e tenho os adolescentes. Mas a criança, quando eu recebo a criança, eu deixo ela ali brincando. Já vi que ela se encantou comigo, com o lugar e tal. E aí o meu foco da atenção é para quem precisa de mim naquela hora, que é a mãe. Porque eu tenho a minha mãe. Minha mãe até hoje chora pela minha irmã. Pelas situações que o mundo cria. Sim. Entendeu? Então, minha irmã chora. Pelas barreiras que ele apresenta. Minha irmã tem 48 anos e minha irmã até hoje chora pelas barreiras que ela encontra no mundo, né? E minha mãe chora junto. Mãe, mas por que isso da Paula? E aí a gente chora junto, mas hoje, com o entendimento inserida, porque eu também tenho uma irmã caçula, que é a doutora Maristela Carfer, que também está inserida nas causas humanas dentro da OAB, né? Então, um direito humanizado é o que eu trago também para a educação. É uma educação humanizada e um mundo mais humanizado. Com certeza. Né? E quando você fala do deficiente, não é se promover através do deficiente. Se eu quisesse me promover, eu teria minha irmã para isso, né? E eu não preciso disso. Não preciso disso. Primeiro, que eu tenho eu tenho meu emprego. Eu sou seletista, eu tenho meu emprego, né? E não é eu tenho 3. 3, né? E aí, tirando os 3, hoje, de verdade, eu faço atendimentos neuro, né? Então, atuo com neuropsicopedagogia clínica, tenho meu espaço. Eu não tenho horário. Não tenho horário mais para atender ninguém, porque eu preciso... se dividir aí, né? Nessa questão. Mas eu decidi isso, eu decidi que eu vou viver a minha vida de verdade para que essas crianças, através das mães delas, que na verdade é o reflexo da minha irmã e da minha mãe, possam chegar. Chegar aonde? No mínimo. Então, quando a gente fala da equidade, é possibilitar isso para eles. Porque o mundo fala muito da igualdade. Mas a igualdade para quem? Para quem tem, é fácil. Para quem tem perna, consegue chegar. Para quem tem ouvinte, consegue ouvir. Isso. Né? Para quem consegue falar. Para quem não tem limitação. É essa igualdade para essas pessoas. Agora, a quem tem uma deficiência, né? Então, essa pessoa com deficiência, antes de ser uma pessoa com a deficiência, ela é um cidadão. Ela tem sonho.
que foi o que a gente apresentou na USP. Então, USP, e aí teve o projeto Inova, participei do Gerando Falcões, hoje eu sou uma Leader Fellows da Gerando Falcões, através do mesmo projeto. Hoje a gente representa também um município, né, dentro da Secretaria de Economia Solidária, então com projetos nas quais o professor Alexandre Neuburg é que vai fazer a criação dos projetos voltados aos adolescentes. Por que aos adolescentes? Vamos supor, eu tenho 2 adolescentes. Um eu consigo colocar no mercado. Só que não é só colocar no mercado, o mercado exige. E aí, quando ele exige, ele vai exigir assim, olha, tem que ser pelo menos um deficiente que ele saiba ler, escrever. Pô, então tem que ser alfabetizado no mínimo. Então, ler e escrever. E aí, no ler e escrever, ele precisa também desenvolver e ter desenvolvido raciocínio lógico, socialização. Tem algumas coisas que o mundo vai exigir dele, o mundo do trabalho. E a gente faz isso no preparatório. Então, ele não tem só a qualificação profissional. Existe antes um preparatório mesmo, que o nome é preparatório, em que a gente coloca situações mundanas, então, do mundo do trabalho, tudo aquilo que ele vai encontrar na parte formativa, que é a básica, e depois ele vai para o processo, que é o processo da qualificação profissional. E tudo isso foi criado por quê? Porque eu sei o que minha irmã passou. Então, a princípio, eu tenho uma referência que é a minha irmã, né? Que é a Paula. E tudo que ela encontrou de dificuldade, já sendo adolescente, para ser inserida no mercado, a gente tentou escrever isso no projetinho, né? Então, hoje as aulas, na verdade, elas têm duração de 100 horas, 40 horas no formativo, que é o básico deles, e depois a qualificação profissional. O conteúdo precisa ser adaptado, né? Porque precisamos ser adaptados. E aí tem os monitores, tem ali auxiliares, né, de pedagogia, tem os professores especialistas, porque eu não posso ter só o professor, ele precisa ter especialização dentro da área da educação inclusiva, até porque a lei exige isso também. E aí eu não vou falar muito de representatividades no município, né? Nesse daí nós vamos ter que arranjar uma outra pauta, outro dia. Não dá para nós falar. Vamos agendar um outro dia para isso. Mas porque não dá para falar, e assim, foi dentro da Carfer que participei de um edital, que foi da Gerando Falcões, que isso me trouxe um insight. E aí no insight foi, peraí, você tem que deixar de ser projeto e você tem que começar a ser um instituto. Aí eu comecei de novo com medo. Aí eu falei assim... Certeza. Peraí, instituto? Aí eu... Pô, mas instituto é gigante. Aí o medo falava para mim. Aí a voz falava... Gigante para quem? Gigante para quem? Você vai começar? Eu vou começar como? E aí fui atrás das pessoas. Na verdade, graças a Deus, né? O Senhor trouxe 3 advogadas que eu não posso não falar o nome, que é a doutora Maíra, né? A doutora Maíra Burg, a doutora Maristela Carfer, que nesse momento é advogada, não é a minha irmã, ela passa a ser advogada. A doutora Mônica, né, Souza, com a parte do conhecimento dela em direito e a contabilidade. Então, assim, foram os 3 principais que precisava ali naquela hora. E aí, a composição da equipe, até para ata, para estatuto, para uma série de coisas. Na sequência, o que me impulsionou foi o Cola. Eu tenho que falar dele. Ele falou assim, professora, mas tal dia, e aí, educação inclusiva, e a senhora é a referência? Eu falei, gente, eu sou a referência. Onde eu sou a referência? Mas, assim, Deus me levou à mente dele e ele acabou me convidando. Hoje a gente faz parte de um grupo de... Eu adoro falar, né, sobre o terceiro setor. Terceiro setor, que tem uma visão precisa. O terceiro setor precisa ter uma visão humana, mais humana do que o município. Porque, às vezes, o município não alcança, mas nós estamos lá. A gente adora isso. Nós somos a pessoa que a gente olha no olho, assim, ó, no olho. Então, todos os meus pacientes, as criancinhas, eu não falo... não, eles olham para mim nos olhos, né? Tanto que eu tenho um menino, o Murilo, que ele fala assim, quando é que você sabe que eu estou falando sério com você? Quando você muda o tom de voz e quando você olha nos nossos olhos. E o autista tem autistas graus diferentes e nem todos têm aquilo do olharzinho no olho. Sim. Mas eu faço eles olharem no meu olho. Tá, eu tô falando sério com você. E é isso, né? São detalhes pequenos no mundo que estão se perdendo.
Da gente ser sincero olhando no olho de alguém, sabe? Sim. Ah, mas ele é um deficiente, não interessa o que ele tem, é quem é ele. Então, com as minhas crianças, eu falo olhando no olho, que é necessário, chamo pelo nome, também que é necessário. Eu trabalhei na Fundação Casa, né? E na fundação, embora eles tivessem números, eu chamava eles pelo nome, né? O Senhor não chama pelo nome. Eu ficava pensando, se Deus não chama pelo nome, por que eu vou chamar alguém pelo número? pelo né? número dela, né? E, embora eles tenham prontuários, laudos, mas eles são pessoas. E, no fundo, depois, atendendo lá, você acaba que esquecendo, deixando de lado um pouquinho o relatório deles, o laudo deles, e você passa a ver de outro jeito. E eu vou te falar uma coisa, eu espero não chorar, porque eu até coloquei muita cola nos cílios hoje. Aí eles falam, professor, você colocou cola nos cílios? Eu coloquei, o meu cílios vai cair. Mas, assim, eu comecei uma coisa falando assim, que eu não gostava de acompanhar minha irmã. E hoje, quando eu faço atendimentos, eu penso assim, imagine se na época eu gostasse de acompanhar minha irmã, né? E Deus é muito certo nas coisas, né? É muito certo nos tempos. Hoje, quando eu tenho uma criança que eu estou fazendo o atendimento, eu penso assim, se naquela época eu tivesse amor em acompanhar a minha irmã, né, nas sessões de fono e tal, teria sido diferente? Talvez. Aí eu penso, mas eu não tive a chance. E aí Deus, hoje, através da minha vida, faz com que eu tenha a chance de viver de verdade aquilo que eu não fiz lá atrás, né? Então, hoje eu tenho um olhar, cada minuto, cada minuto com eles é um detalhe que é muito importante, né? Esses dias eu fui numa creche, fazer a parte do acompanhamento na creche Judite, e aí eu cheguei, né? Eu falei, não, vim acompanhar um aluno, tal, para emitir um relatório, e eu vi ele sentadinho de novo, eu falei, não fala que eu tô aqui. Aí sentei ali, assim, fiquei observando ele, falei, vamos ver em que momento ele vai me ver. E aí ele tá brincando, ele olhou pro lado, olhou, ele fez assim. Ele ficou espantado. Quando ele me viu, ele fez assim, ele levantou, veio correndo, me abraçou, ficou abraçado. Aí quando você fala assim, aí você se olha, né? Aí você fala assim, Senhor, verdadeiramente valeu a pena. Sim. Vale a pena. Então, assim, é muito mais do que o dinheiro. Ah, mas as consultas você cobra. Claro, é minha profissão também, né? Hoje o Instituto, ele não tem, nós não ganhamos nenhum edital financeiro, né? Que de verdade impulsionasse a gente a fazer o que precisa fazer de forma gratuita. Então, o Instituto existe, ele já tem CNPJ, ele existe, mas ele é um embrião, se a gente for pensar, né? Então, em 2023, o que vai acontecer, eu não sei, né? Mas eu acredito. E eu falo isso para os meus alunos. Ai, que alguma empresa possa financiar vocês. Isso, a gente não precisa ficar sofrendo pelas coisas que a gente não tem. Mas eu acredito. Por quê? Porque foi difícil começar, né? Mas nós já existimos. Então, eu não vinculo mais hoje o meu nome a Carfer Treinamentos. Hoje a Márcia Carfer, por isso que eu, na hora de fazer, eu falei assim, não, Márcia Carfer. Porque a Márcia Carfer hoje, o mês que vem, através aí de um vereador nosso, um vereador que reconhece o nosso trabalho, né? Digamos assim. Não sei se eu posso dizer nome, mas um vereador que reconhece o nosso trabalho. O mês que vem agora, a gente vai receber o título de cidadã vicentina. Então, assim, entre todos os reconhecimentos que nós já tivemos, recebi há uns 2 meses atrás o de Mulher Caiçara, né? Sim, eu fiquei feliz, né? Eu falei, mas quem me indicou? Não sei. Eu falei, não sei. Mas chegou. E aí, eu ainda fiquei com o pezinho atrás, né? Então, mas o que será? Será que eu tenho que pagar? Não tenho que pagar? E foi assim, foi muito lindo. Foi muito lindo, né? E mais uma vez, por um reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Não é meu. Eu quero deixar claro que quando eu apareço em algum lugar, não é a Márcia que está aparecendo. Aparece o Davi, o Henrique, a Brenda, a Maria Heloísa, aparece a Elô, aparece o Tiago, aparece o Matheus, aparece as mães, né, guerreiras. Porque, assim, as mães, vocês já são guerreiras,
tá bem? Você falou que tem 2. Mas, eu tenho 3. Eu não sei, eu acho que Deus colocou uma coisinha a mais nas mães. Certeza. Que possuem uma criança com deficiência. Porque elas não desistem. É verdade. Eu tenho uma que ela sai lá da área continental com a Carla Maíssa e vem na cadeira de rodas. Ela teve paralisia cerebral. Vem na cadeira de rodas e quando ela chega eu falo assim, Pri, respira. Ah, mas professora, mas eu atrasei. Mas o ônibus do elevador quebrou. Mas, calma, respira. Você chegou. É verdade. E olha como é. Às vezes eu sinto, eu tô com um monte de gente. E no fundo, quando eu me vejo, aí eu faço. E essa noite eu falei para mim mesma, Senhor, eu queria só um abraço, né? Aí eu cheguei aqui hoje, eu falei para Deus, né? Aí eu cheguei aqui hoje, e na hora que eu entrei na porta, ela veio me abraçar. Então ela já disse assim, pá, me abraçou. Aí ela podia ter feito qualquer outra coisa, né? Mas ela veio me dar exatamente o que eu pedi para Deus, né? Então, assim, eu escolhi, né? A gente vive de escolhas. Eu escolhi. Então, hoje, para cuidar, e eu passei por um processo pessoal, que uma vez eu falei assim para Deus, Senhor, mas será que eu perdoei ele de verdade? E aí o Senhor trouxe no meu coração para que eu olhasse como se sentem essas crianças. E aí eu pensei, felizes, tá? E as mães? Felizes. E os alunos? Aí eu, felizes. Então, a minha presença. E aquilo que tu toca, muda. Então, você está curada. Pronto, já foi. Pô, porque eu ficava assim, mas será que eu perdoei, não perdoei? Será que eu ainda tenho rancor? Será? Não. Quando a gente é curado de verdade, a gente passa a curar, né? Sim. Então, aquilo que tu toca muda, a tua presença muda, a tua fala, o teu ser muda, isso muda. E você continua contagiando as pessoas. Sim, significa que você não está contagiando de uma forma negativa. Né? Tudo aquilo que, na verdade, foi colocado, ele já foi tirado. Né? Então, você está curada. E eu vejo isso, e criança é muito pura, criança é muito inocente, criança, às vezes, cadê sua cara? Como assim, cadê sua cara? Às vezes, quando eu estou sem maquiagem, né? Cadê sua cara? E aí, sua cara é porque eu estou sem cílios, eu tô desmontada, né? E eles são muito sem filtro. Hoje você atende crianças de que idade? Hoje eu atendo o caçulinha, tem 2 anos e 4 meses. Então, a partir de 2 anos, com laudo, sem laudo, na verdade, com 18 meses. Só indicação. As mães, elas conseguem já identificar os primeiros sinais, né? Então, assim, a 90% das crianças que eu atendo são TEA, possuem o transtorno do espectro autista, né? Eu tenho crianças que ainda não possuem o laudo, mas olhando já dá, né? Eu vejo ali na hora, ali no consultório, faço o que é necessário fazer. E assim, enquanto as mãezinhas não conseguem esse atendimento pelo município ou pelo plano de saúde, né? Para passar essa criança pelo neuropediatra, eu vou fazendo os atendimentos voltados à terapia. Então, a terapia ABA, né? E a terapia comportamental. Que legal. E vou fazendo, na verdade, Você também faz o ABA? Faço os dois. Olha só. Eu faço um monte de coisa. Então, bem, falta 2 minutinhos aqui para acabar o programa. Nós vamos ter que marcar uma outra pauta aí para você, né? Porque ainda tem outra questão, gente, né? Tem outra questão. Hoje a Márcia também trabalha na área social, né? É Fundo de Economia Social do Adolescente? É a Secretaria de Economia Solidária. Olha, Secretaria de Economia Solidária. Então, essa daí vai ficar para uma outra pauta. Nós vamos ter que entrar em outra pauta. Tá bem. Outro dia. Para promover, na verdade, né, a parte do fomento. Eu falei assim, nem todo deficiente eu consigo encaminhar para o mercado de trabalho. E o que você não consegue, professora? A gente vai trabalhar com economia, que é a economia solidária, através da economia criativa. Então, não conta tudo, que nós vamos ter que marcar outro dia. Nós vamos ter que marcar outro dia. Poxa, Márcia, obrigada pela tua agenda e pela tua disponibilidade. Com certeza vamos marcar aqui já, nos bastidores, outro dia aqui, na agenda para você até trazer uma mãezinha.
Não Com sei, certeza, né? para poder Uma mãe, eu conversar. tenho uma mãe que, na verdade, representa todas as mães. Existe uma associação chamada Associação das Mães Especiais e Filhos Especiais, que é a MEF. E aí tem a minha amiga Cleide, que também hoje, o filho dela é meu paciente, que é o Matheus. E ela representa essa categoria de mães Legal. que amam incondicionalmente, as mães fortes, as mães que recebem uma pitadinha assim a mais de Deus para falar assim, ó, Legal. tem deficiência, mas você não tá sozinha. Eu tô contigo. E aí esse eu tô contigo, elas... Aí tem as mães normais, que são essas, né? Que tem mais ou toda a menos força, normal. que é a força de leoa, mas essa outra eu não consegui identificar ainda. Eu acho Tá. que é uma força que Deus não revelou. Só de Deus, ali, sobrenatural. É. Bem, muito obrigada pela sua Eu presença. que agradeço. Quero agradecer você que esteve aí, ó, pode desligar, se Ai, celular, meu não tem Deus, problema. perdão, tem 2, perdão. Posso agradecer você aí que esteve na conexão, você que está no seu radinho, você que está na sua casa, você que vai assistir esse programa depois. Muito obrigado pela sua audiência. Às 9 horas agora entra a nossa devocional. Você pode acompanhar a nossa programação da Nova FM. Amanhã nós estaremos novamente aqui no Manhã de Notícias. Um bom dia para você. Bom dia. Obrigada. Nova FM 87.9. Baixe agora mesmo o aplicativo da Nova FM no seu celular. Entre na loja virtual e digite Igreja Peniel. Pronto! Acesse as notícias, aos cultos ao vivo e ouça a rádio de qualquer lugar do mundo.